Francisco Lima, médico veterinário e atual deputado no Parlamento açoriano, é o cabeça de lista do Chega pelo Círculo Eleitoral dos Açores às legislativas antecipadas de 18 de maio. No seu entender, estas eleições antecipadas podiam ou deviam ter sido evitadas em nome da estabilidade governativa e do superior interesse do país? Muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir. E respondendo diretamente a essa pergunta, claro que podiam e deviam, e a culpa exclusiva foi do Luís Montenegro, que quis transformar umas eleições num plebiscito pessoal, ou seja, numa questão de ética, porque existe aqui uma falta de ética do Primeiro-Ministro, que não esclarece sinais exteriores de riqueza que tem, casas de 700 mil euros que paga com várias contas, que não declarou ao Tribunal Constitucional, empresas que põem nomes dos filhos, depois pôs para o nome da mulher, atrapalhadas. Portanto, nós estamos aqui de um caso muito próximo de José Sócrates. Porque José Sócrates também tinha amigos com malas de dinheiro. Aqui ainda não apareceram as malas, mas já aparece o dinheiro, aparece casas. Há aqui uma falta de seriedade. E depois ainda mais, também o líder parlamentar, soube-se a semana passada, que o líder parlamentar também faturou 700 mil euros numa empresa que o único trabalhador, quem é? É o próprio Hugo Soares. Quem é que acredita que alguém que é líder parlamentar tem uma empresa que fatura 700 mil euros de assessor de uma coisa qualquer que ninguém percebe como? E depois aparece a funcionária que é de uma bomba de gasolina do candidato a Braga da Câmara Municipal. Isso é atrapalhado. E Luís Montenegro não se quis sujeitar a uma comissão de inquérito parlamentar e provocou eleições. Sabia perfeitamente. E a moção de censura que o Chega apresenta a dada altura? A moção de censura, o Chega mostrou que tinha razão antes do tempo. Ou seja, os partidos votaram contra a moção de censura do Chega. E vejam o ridículo da situação. Passado uma semana, deram razão ao Chega, ou 15 dias, e não aprovaram a moção de confiança. O Chega viu antes do tempo os sinais de que era mais que evidente uma falta de credibilidade e até de seriedade do Primeiro-Ministro. E a gente não pode ter um Primeiro-Ministro sob suspeita. Repare, António Costa demitiu-se por causa de um parágrafo e por causa dos 75.800 mil euros que foram encontrados no gabinete que pertenciam ao seu chefe de gabinete, Vítor Escária. Mas demitiu-se, assumiu a sua responsabilidade, houve uma consequência política. E na altura o PSD aplaudiu, toda a gente aplaudiu. Agora nós estamos perante um caso de uma dimensão maior, não são 75 mil euros, 75.800 euros, são vários milhões de euros, que não se explica, que não é credível, que são atrapalhadas e que o Primeiro-Ministro forçou umas eleições para se livrar da Comissão Parlamentar de Inquérito. E mais, parece que se voltar a ganhar as eleições, que tudo isso desaparece. Mas nada disso desaparece. Vamos ter um governo com um primeiro-ministro sob suspeita. E pior ainda, ele está a arrastar o seu partido, que não é merecedor, um partido fundador da democracia, o PSD, neste caso a AD, porque é PSD, o resto não conta para nada, está a ser vítima do próprio primeiro-ministro, que está agarrado ao poder, mais do seu líder parlamentar, e não saem. Eles tinham que sair. O problema do Chega não é com a direita, não é com o PSD. O problema neste momento com o Luís Montenegro é, com o governo da AD, é o Luís Montenegro. Ou seja, agora o Chega tem linhas vermelhas. Com o Luís Montenegro não há entendimento possível. Isso é impossível. E, portanto, ele tem que sair. Tão simples quanto isso. O Francisco substitui José Bernardo, que chegou a ser anunciado como cabeça de lista do partido. Viu-se obrigado a aceitar este desafio ou encarou este convite de última hora com naturalidade? Eu encarei com naturalidade. Aliás, obrigado, tenho mais de 18 anos, sou maior e vacinado e, portanto, nunca ia aceitar um desafio dessa natureza se não estivesse preparado. Nós aqui no Chega, quando fomos para esse partido, e eu já sou militante desde 2020, nós assumimos determinadas responsabilidades, a exposição mediática, e temos que estar preparados para as batalhas que aparecem, batalhas eleitorais. Nós temos que dar, neste caso, a cara em nome do partido. Eu estou aqui não a defender as ideias de Francisco Lima, mas a defender as ideias do partido Chega. E este convite foi feito por José Pacheco ou por André Ventura? Não, isso foi concertado entre a regional e a nacional, contrariamente ao que dizem e que propagam essa ideia do centralismo, de que o Chega não tem uma democracia interna, mas tem, de facto tem. As escolhas desta lista foram as escolhas do líder do Chega Açores, falando com os dirigentes do Chega Açores, e que tiveram que ter o aval do André Ventura, o presidente do Chega, porque existem determinados critérios que têm que ser cumpridos. E, portanto, e dentro desse aspecto, realmente foi-me interessado por José Pacheco o desafio, e eu aceitei. Portanto, isso nunca esteve fora dos meus horizontes aceitar um desafio desses. E, portanto, poderia ser eu, poderia ter sido algum dos meus colegas que, contrariamente ao que dizem, nós temos quadros muito válidos e que têm mostrado trabalho, como têm visto na Assembleia Regional os açorianos que nos conhecem. E, portanto, neste caso eu aceitei o desafio, poderia ter sido outro colega ou qualquer.
Vamos avançar. A revisão da Lei das Finanças Regionais não está na gaveta, mas pouco ou nada avançou no último ano. Do seu ponto de vista, o que é preciso cautelar e com que rapidez na próxima legislatura? A República tem sempre um espírito centralista e é mais que evidente, com os gastos da saúde e da educação, que o governo regional, seja ele qual for a cor política, não consegue suportar esse aumento de gastos, porque a esperança média de vida aumenta os gastos associados, nomeadamente à geriatria. Portanto, as pessoas estão idosas, aparecem determinadas patologias. E, portanto, os Açores não conseguem suportar sem uma atualização. As rendas têm atualização, tudo tem atualização, os custos da região têm atualização. E nós estamos a suportar custos que a República tinha que ser solidária. Além dessa das finanças regionais, existe a questão da captação do IVA, que, quando foi o governo da Troika, que dá um rombo de quase 200 milhões de euros nas contas regionais. Ora, aqui não há milagres. Portanto, nós não temos capacidade nem sequer de aumentar impostos. Existe um diferencial na região de 30%. Aliás, o governo da coligação repôs isso, na altura do governo do PS, com a Troika, o diferencial fiscal dos Açores passou para 20%. Neste caso é 30%, e há uma penalização, uma dupla penalização. Quer dizer, o governo regional recebe menos 30% do IRC, por exemplo, e o IRS também. E também recebe da receita do IVA, é penalizado em 30%. Portanto, isso é injusto, quer a captação, quer a lei das finanças regionais. E, portanto, as coisas são como são. A República consegue arranjar receita, os Açores não conseguem fazer milagres. Isso tem sido promessas dos sucessivos governos da República, e o Luís Montenegro, que já aprovou ser muito mau para os açorianos, portanto, está visível que vai arrastando os problemas e não os resolve. Não os resolveu. Montes de problemas que temos e não resolveu. E, portanto, temos esperança que haja um governo que realmente olhe para essa realidade da Açores e Madeira. Eu sei que há estudos que contrataram equipas técnicas que envolve alterações eventualmente. Mas tem que se passar da teoria à prática. Sim, os açorianos estão cansados. Eu creio que o governo dos Açores, seja ele de qualquer cor política, tinha interesse que isso fosse concretizado, essa atualização, e não tem sido feito. É uma realidade. Que outros compromissos eleitorais tem o Chega para a próxima legislatura no que aos Açores diz respeito? Ora, o Chega continua a reivindicar tudo aquilo que é falhas da República. Desde o património da República abandonado, desde a falta de vigilância do mar que não é feita. Criam-se as reservas, mas depois, quer a Força Aérea, quer a Marinha, não tem lá os submarinos nem os aviões para vigiar, e, portanto, os chineses e toda a gente pesca lá nas nossas reservas, menos os nossos pescadores. Os cabos de fibra óptica também, interilhas, também isto não avança. A base das lajes, por exemplo, a atualização da FEUS Açores, que é uma competência da República a negociar com o governo dos Estados Unidos, não avança, e já na última comissão bilateral nem fez parte da agenda. Portanto, a República não quer saber. Os tribunais da região, há tribunais, entra água dentro, não tem condições, não tem ar-condicionado. As quadras de polícia são mesmo situações abjetas, ou seja, é insuportável as condições de trabalho dos nossos polícias, das nossas forças de segurança, as casas de banho avariadas, tudo, até as autarquias que estão a substituir à própria República. E, portanto, isso é inconcebível. A República, a cadeia de Ponta Delgada é um exemplo paradigmático. Andamos aqui, andamos a mover montanhas de areia e não se concretiza. Tudo aquilo, mesmo a questão das cotas, as cotas de pesca, os Açores estão altamente prejudicados nas cotas de pesca. Houve até uma proposta do Chega que foi bloqueada, neste caso foi reprovada com a AD, que não quer renegociar para os Açores as cotas de pesca e a modernização da pesca. O PRR também foi mal desenhado. O Governo da República falhou com, por exemplo, o subsídio de 2022 dos custos das matérias-primas, falhou com os agricultores. O Luís Montenegro mentiu aos agricultores. Estivemos na Associação Agrícola há tempos e foi dito publicamente, foi prometido, criticaram o PS, que excluiu os Açores, que iam pagar cerca de 18 milhões de euros. Esqueceu, não se faz nada. E, portanto, andamos de promessas atrás de promessas e esse governo falhou. Nós vamos apresentar todas essas propostas. Nós, já além do Chega Nacional, que tem o seu programa eleitoral bastante extenso, nós temos aqui cerca de 23 propostas. É evidente que o ano passado, entre eleições, vai passar um ano, temos muitas propostas que não foram concretizadas e mantemos, e temos aqui algumas inovações, mas claro que nós, como vem a nível nacional, combatemos a questão do RSI, para nós é uma bandeira. De facto, está-se a pagar a milhares de pessoas nos Açores, já chega a quase 200 mil pessoas no país, e o Luís Montenegro não fez, o governo da AD não fez nada para acabar com a chaga do RSI. Nós consideramos uma chaga, quando tem pessoas, mais de 100 mil pessoas, que não querem trabalhar e que os outros portugueses e açorianos é que têm que sustentar porque eles não querem trabalhar, algo de mal vai.
no reino da Dinamarca, como se diz. E, portanto, o governo não fez nada. Aqui nos Açores, com a influência do Chega, reduziu-se o RSI. A nível nacional não se reduz o RSI. E, portanto, é outro problema que temos que atacar. A habitação, também um problema, que é uma das nossas bandeiras e que nós até temos uma proposta na Assembleia Regional para obviar alguma, pelo menos regional, criar legislação para facilitar a construção. Que é outra área que as pessoas estão desesperados por falta de mão de obra e que, de facto, as coisas não avançam. Vamos agora olhar para as eleições de 18 de maio, que é o que nos traz aqui hoje. Os Açores elegem 5 deputados, ideologias à parte e sem as pôr em causa, naturalmente. No seu entender, não deveria haver mais diálogo e cooperação entre os parlamentares eleitos pelo arquipélago na defesa dos interesses da região e menos calculismo partidário? Bom, isso é uma pergunta muito adequada para os partidos do sistema que estão cá há 50 anos e que não nos resolveram os problemas. O que é que eles andam a fazer? A gente, inclusivamente, vê o clima que existe, crispação entre os dois partidos. Nós, de facto, o Chega, contrariamente ao que dizem, quis ser parte da solução. Foi parte da solução que existe atualmente nos Açores e os Açores têm um clima de estabilidade. Isso na região, eu estou-me a referir a nível da República. A nível da República. Até há bem pouco tempo tinham um deputado eleito pelos Açores. Sim. Esse entendimento da parte do Chega, o nosso deputado, enquanto foi deputado, tinha uma relação muito estreita com o Chega Açores. E muitas propostas que ele levou eram propostas, inclusivamente, que tínhamos discutido e estávamos a discutir na região. Como, por exemplo, a prioridade nas creches, que aqui foi aprovado, que o Governo da República foi reprovado, porque a AD entendeu que as creches têm que ser para as pessoas que não querem trabalhar e não para as pessoas que querem trabalhar. A prioridade nas creches nos Açores é para quem trabalha, no continente continua a ser para aqueles pseudo-desempregados, são aqueles que recebem o RSI, vão para os cafés e põem os filhos no colégio. E os que trabalham têm que ficar sem trabalhar, não é? Porque não têm sítio para pôr os filhos. E, portanto, o entendimento existe da nossa parte, dos outros partidos não sabemos. Francisco Lima, se for eleito para a Assembleia da República, vai tentar estabelecer pontes e entendimentos com os outros deputados eleitos pela região e já agora pergunto-lhe, se for eleito, trocará o Parlamento Regional pela Assembleia da República? Sim, isso é assim. Nós vamos a eleições, vamos ver o que é que as pessoas decidem e, portanto, perante os factos, perante os resultados eleitorais, temos que tomar uma decisão. É evidente que eu não posso estar nos dois parlamentos e terá que haver uma opção. E, portanto, neste momento, uma candidatura às eleições nacionais e é esse desafio que estou aqui para cumprir. E, portanto, é sobre isso que me posso pronunciar. Sobre os outros entendimentos, realmente, com as outras forças políticas, eu posso lhe dizer o seguinte: até o governo de Luís Montenegro já teve votos de protesto aprovados por unanimidade na Assembleia Regional, por unanimidade, por incumprimento com os Açores, como foi o caso do subsídio de mobilidade, em que o ministro, desrespeitando o Parlamento dos Açores, pôs uma tabela que aumentava o custo de passagem aos açorianos, sem falar e nem ouvir, nem respeitar os legais representantes dos açorianos, que é o Parlamento Regional. E o Governo Regional não ouviu e, portanto, esse diálogo, por vezes, existe um centralismo que tem que ser combatido. E eu faço um desafio ao Francisco César e ao Paulo Muniz, se for eleito, estou disponível, o Chega Açores está disponível, naquilo que for o interesse da região, de termos uma frente comum de defesa. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma relação de afinidade, de amizade, mas aqui o que se trata é no superior interesse dos açorianos. Estamos, obviamente, disponíveis para defender. Aliás, nós no Parlamento Regional, nós já votamos propostas do PS, já votamos propostas do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, nós votamos quando achamos que o interesse dos açorianos ou o interesse público está à frente das questões partidárias. Porque, acima de tudo, nós, claro que vamos para um Parlamento Nacional, mas nós fomos eleitos pelo Círculo dos Açores. E isso diz-nos muito. A mim, pessoalmente, diz-me muito. E, portanto, a defesa dos Açores tem que estar à frente de todas as questões partidárias. Agora, é de salutar as diferenças. Para o mesmo problema há várias soluções. Nós achamos que as soluções que nós propusemos, de uma direita robusta, uma direita não envergonhada, que assuma as coisas tal e qual como elas são, vai criar soluções mais assertivas para resolver o problema dos açorianos. Mas respeitamos quem pensa diferente de nós. Nós respeitamos o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, o AD, pronto, os seus pontos de vista. E repare, a democracia... Para concluir. É a arte da negociação. E, portanto, nós, a não ser que tenhamos maioria absoluta, temos de estar disponível para falar com todos. Como é que se sente enquanto cidadão e até como deputado, pela sua experiência no Parlamento Regional, quando o debate político e a troca de argumentos nos parlamentos ultrapassam os limites do bom senso, da educação e, em alguns casos, até da decência?
Bom, isso de facto é sancionável, mas a gente também, por exemplo, o Chega tem sido vítima disso, que é o Chega, quando é atacado vilmente, o nosso líder, os nossos dirigentes, toda a gente é atacada, pronto, não se passa nada, ninguém se indigna, não há indignação. Quando o Chega, por alguma razão, riposta, defende-se, há uma certa indignação. Nós reconhecemos o seguinte: se vir o Parlamento Regional e vir o Parlamento Nacional não tem nada a ver. As pessoas no Parlamento Regional respeitam-se, raramente existem grandes incidentes. Agora, de facto, não prestigia a democracia, o clima de crispação que nós temos tido. Mas também lhe posso dizer uma coisa: na anterior legislatura foi muito pior por culpa de Ferro Rodrigues, que odiava o Chega e não respeitava a democracia. Atualmente o Presidente da Assembleia, posso dizer, o Aguiar Branco, mostrou-se ser uma pessoa com equidistância em relação a essas questões da liberdade de expressão, etc. Nós não podemos também deixar de ter as disputas normais da democracia e criarmos aqui uma censura à liberdade de expressão. Ou seja, vamos criar um dicionário em que só aquelas palavras que podem ser usadas. Somos humanos. Nós somos humanos. Nós, na Assembleia, por vezes discordamos de tal forma que até podemos se exaltar. Mas acabamos. Podemos ir almoçar com o colega, ele é o nosso opositor, não o nosso inimigo. E, portanto, aquilo às vezes pode parecer que é demasiado, e de facto é demasiado, mas eu acho que eu nunca vi no Parlamento Nacional nem Regional ninguém à porrada, como se vê noutros parlamentos. As pessoas têm às vezes umas discussões mais efervescentes, mas as coisas resolvem-se democraticamente. Agora, não vamos criar aqui um regime de censura, então vamos acabar com a democracia, em que só se pode dizer determinadas palavras num determinado dicionário, em que quem censura os deputados há de ser uma entidade qualquer, e quem é que elege essa entidade? Assim a gente está a sequestrar a democracia. Não vamos aqui pôr uns deputados robôs, então assim a gente mete lá o nosso programa eleitoral, uns robôs a votar e a discutir. Nos Açores, os níveis de abstenção, como sabe, são sempre elevados comparativamente ao resto do país. Foi assim em 2024, a percentagem ultrapassou mesmo os 50%. Receia que a 18 de maio se volte a bater um recorde? Eu penso que não. Eu acho que, à semelhança do que aconteceu nas últimas eleições da Madeira, eu acho que as pessoas vão dar uma resposta à altura. E nesse momento eu acho que uma resposta à altura será mesmo um voto massivo no Chega, porque principalmente a juventude, muitas pessoas agora que os primeiros eleitores, todas as sondagens dizem mais de 30% dos jovens estão com o Chega e não estão com os partidos do sistema, porque os jovens já se cansaram. Os jovens, apesar de ter menos idade, já têm outro tipo de perspectiva, outro tipo de informação. Olham para trás e veem um país que em 50 anos está na cauda da Europa. E, portanto, se está na cauda da Europa é porque os nossos governantes não deram soluções. A única solução que eles têm é o aeroporto para embarcar e emigrarem para outras paragens. E, portanto, os jovens vão votar massivamente no dia 18 e vão às urnas e vão votar no Chega. E nós vamos crescer eleitoralmente, principalmente no eleitorado jovem. Francisco Lima, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas ainda tenho mais duas questões para lhe colocar. Quem é a sua maior referência política? André Ventura. Receia que o caso Miguel Arruda, eleito há um ano pelo Chega e que passou a deputado não inscrito na sequência do caso das malas, possa prejudicar o partido nos Açores, pondo em causa a votação inédita de há um ano? Eu acho que não, por uma razão muito simples. Todos os políticos e alguns jornalistas pensam que os eleitores são estúpidos. Isso é que é o grande erro dos políticos. Os eleitores sabem distinguir entre questões pessoais do Miguel Arruda ou questões pessoais do José Sócrates ou agora questões pessoais mesmo do Luís Montenegro, se não fosse candidato a primeiro-ministro, ou questões pessoais do presidente da Câmara de Vila Franca que foi condenado por esses dias, de um partido ou outras pessoas. Porque as pessoas sabem separar. Se as pessoas realmente fossem estúpidas, então os eleitores eram estúpidos, então era o Miguel Arruda, era a única referência do Chega, isto era um partido de bandidos. Ora, nós temos a caminho dos 70 mil militantes. Se 1% das pessoas não for séria ou tiver comportamentos que são sancionáveis, estamos a falar de 600 pessoas. Eu acho que ainda não apareceu na televisão 600 pessoas. Mas, sem atenção, nos partidos do sistema, só o caso do Tutti Frutti são dezenas. A diferença do Chega para os outros partidos não é os casos que aparecem, é a forma como eles são tratados.
E o André Ventura, nisso, o nosso líder, trata isso de uma forma muito simples. A pessoa é afastada. Ou seja, resumindo, não acredita que o caso de Miguel Arruda prejudica a sua eleição enquanto cabeça de lista nas próximas eleições? Eu não sou hipócrita para dizer que favorece a minha eleição, mas porque acho que não. Eu acho que no dia 18 os açorianos vão provar que estão superiores a esse tipo de confusão que querem levar. Eu sei que nos têm feito essa colagem ao Miguel Arruda, mas o Miguel Arruda realmente foi uma pessoa que não tinha passado nem criminal, nem de nada, uma pessoa absolutamente normal. Não sei até se será do foro psiquiátrico, caso se venha a aprovar, porque não é normal. É um caso grotesco, um caso que não nos enaltece, que a gente lamenta, mas que também não podíamos fazer nada, nem o nosso líder podia ter feito outro tipo de escolha com os dados que tinha. Os argumentos de Francisco Lima, o cabeça de lista do Chega pelo Círculo Eleitoral dos Açores à Assembleia da República.